Olá, minha amiga, meu amigo, é muito bom ter você de volta para mais uma aula a respeito da pregação. Hoje vamos estudar dois temas breves, mas significativos. O primeiro deles é como vencer o medo. Vou dar algumas dicas, algumas sugestões para você, para que possa superar essa situação, se esse for aí o seu caso. Primeiramente, observe aqui. Primeira dica. Reconheça que o medo de falar em público é normal. Todos os grandes oradores já o tiveram. Você deve admirar algumas pessoas que falam muito bem em público. Sejam oradores sacros, sejam pregadores de uma igreja, evangelistas, sejam pessoas do mundo, pessoas que costumeiramente falam em público também, como políticos, como líderes, enfim. Se você observá-los, se pudesse conversar com eles, verificaria que no princípio, quando começaram também a aprender a falar em público, eles também tinham medo. Alguns tinham muito medo. Então, ter medo é uma coisa normal. Um escritor, certa vez, tratando desse assunto, escreveu uma frase um tanto cômica até. Ele disse assim: o cérebro humano é algo maravilhoso. Funciona desde quando se nasce até a primeira vez que a gente se levanta para fazer um discurso. É interessante que quando uma pessoa não tem hábito de falar em público e se coloca diante de um grupo para fazer uma fala, às vezes dá o tal do branco e a pessoa esquece tudo ou quase tudo que havia preparado. Não é muito fácil falar em público. Alguém fez uma pesquisa faz bastante tempo para descobrir o que mais metia medo nas pessoas. A pergunta era exatamente essa: de que você mais tem medo? Era uma pesquisa fechada, já vinham as perguntas prontas para a pessoa apenas marcar com um X. Havia muitas possibilidades: medo da morte, medo da doença, medo de perder um cônjuge, de perder um filho, de perder o emprego, medo de alguns animais como aranha, cobra, uma relação grande. E depois que fizeram a pesquisa e 3.000 pessoas responderam, eles foram tabular os resultados e encontraram a resposta. Veja o que foi. A resposta mais citada: falar em público. Portanto, se você tem receio de se colocar diante de um grupo de pessoas e fazer uma fala, uma pregação, um discurso, você não é um extraterrestre. Você está em boa companhia, porque o medo de falar em público faz parte, normalmente, de toda a humanidade. A segunda dica que eu dou, mas é um lembrete, é desta realidade. Saiba que as pessoas que estão reunidas para ouvi-lo esperam tirar proveito de sua fala e que se saia bem. Na próxima vez que você tiver a oportunidade de falar em público e for pensar no assunto, lembre desta realidade. Aqueles que estarão na reunião não terão nenhuma intenção de que você se dê mal. Todos estarão ali para ouvir o que você tem a dizer e para serem abençoados, beneficiados por sua fala. Todos torcem para que você vá bem, porque quanto melhor você sair, mais serão abençoados. Isso é significativo e ajuda a gente também a vencer o medo na hora de falar em público. Uma terceira dica que eu menciono é esta aqui. Procure identificar-se ao máximo com o assunto que você vai falar. E lembre de 3 palavrinhas muito significativas. Primeira palavrinha é conhecendo. Você deve conhecer bem o seu tema. Uma grande parte do medo que a gente tem de falar em público vem de nós não conhecermos bem o assunto. Quando a gente estuda, se prepara, pesquisa, conhece, então isso por si só já dá uma certa força, uma certa coragem para então expormos o nosso tema. A outra segunda palavrinha que nós temos aqui é sentindo. Nós sabemos hoje que quando alguém conhece algum assunto com profundidade e ele tem fortes sentimentos sobre esse assunto, ele consegue transmitir bem o seu tema. Você tem que gostar daquilo que você está falando. Se você não tem nenhum interesse naquilo, então, de algum modo, isso transparece na sua voz, na sua fala, e não vai ter o efeito desejado. Portanto, ter sentimentos fortes em relação ao tema é significativo. E a terceira palavrinha que nós mencionamos
é esta aqui, experimentando. O que você está apresentando não pode ser só bom para os outros, tem que ser bom para você também. Assim, uma pessoa que está identificada com sua mensagem é aquela que está conhecendo, sentindo e experimentando. E se isso é verdade para você, na hora de expor, isso transparece, dá mais credibilidade e a sua mensagem será certamente que melhor aceita. Uma quarta dica para você: treine bastante antes de apresentar a sua fala. Procure um lugar retirado. Você pode estar sozinho, quem sabe com algum familiar, algum amigo perto, mas treine bastante, exponha em público este assunto. Quanto mais você fizer isso, na hora de se colocar diante de uma plateia, de um auditório, e apresentar a sua mensagem, já é uma coisa que você fez outras vezes e você vai ter assim mais força e vai sair-se melhor também ao expor. Uma próxima dica é conhecer bem o ambiente onde você vai falar e também os recursos que estarão à sua disposição. Quando você tem a familiaridade com o lugar, fica mais fácil. Também procure perceber se aquilo que você vai utilizar está ali à mão. Seja um projetor, seja um giz, seja um quadro negro, enfim, os recursos disponíveis se estão realmente ali para que você possa usá-los adequadamente. Isso dá uma certa segurança e confiança a você ao transmitir a mensagem. Uma sexta dica: quando chegou a sua vez de falar, um pouquinho antes, relaxe, não fique com os músculos tensos, afrouxe o seu corpo, respire profundamente, isso traz mais oxigênio ao seu cérebro, você pensa mais, a mente fica mais lúcida, isso ajuda você a começar bem. Próxima dica: comece a falar mais devagar e com menos volume na voz. À medida que você vai falando, você vai aumentando a velocidade e também o volume. Isso ajuda você a, nesse momento inicial, se programar para verificar a que distância certa deve usar o microfone, distância do microfone para a sua boca. Também isso permite você conquistar a atenção do auditório. Algumas vezes, quando vamos falar, tem pessoas que estão conversando entre si, estão desatentas. Se você fala num tom mais baixo no início, aqueles que de saída já querem ouvir você e não conseguem porque alguém do lado está falando, já olham meio atravessado para o outro já entende a mensagem, já fica quieto. Isso permite que haja um ambiente assim de mais silêncio, de mais atenção na sua fala. É uma boa dica esta aí. Oitava e última dica: saiba que quanto mais você falar em público, mais tarimbado você vai ser nesse assunto. A prática leva à perfeição. Se isso é verdade, procure aproveitar todas as oportunidades. Quando alguém lhe faz um convite para fazer alguma coisa em público, por mais simples que seja, aceite, vai ser bom para você. O ajuda nessa caminhada em direção a ser um bom orador. Portanto, aproveite de fato cada oportunidade. Você pode dizer também assim: mas e se ninguém me faz convite, se eu não tenho oportunidade? Então a sugestão é: vá atrás, se ofereça, diga que você está disposto para ajudar. Quando você faz isto, vai ter oportunidades e aí pode desenvolver-se nessa arte da pregação. Portanto, se você seguir essas poucas sugestões, você vai conseguir ir vencendo o medo e chegar ao ponto de falar naturalmente, sem essa dificuldade na exposição da mensagem. O segundo tema da aula de hoje é sobre a voz, a cultura física da voz. Não sei se você sabe, mas algumas coisas que há em você são unicamente suas, ninguém mais no planeta tem. Nós somos hoje cerca de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas vivendo nesse mundo. Mas algumas coisas que você tem são apenas suas. Por exemplo, a impressão digital, igual à sua, ninguém tem. A íris de seus olhos é outra coisa que é somente sua. E uma terceira que mencionamos é a sua voz. Sua voz é única. É claro que há pessoas que gostam de imitar, e alguns parece que imitam com perfeição a voz de outros,
mas só parece. Os cientistas inventaram um programa de computador para analisar a voz humana. E esse programa é muito utilizado pela polícia, especialmente em casos de sequestro. Quando alguém é sequestrado, a polícia monta toda uma parafernália para gravar a voz do assaltante quando este telefonar pedindo o resgate. Esse programa de computador consegue marcar com perfeição a voz humana. A pessoa pode tentar disfarçar sua voz o quanto quiser, mas a máquina aponta com perfeição a identificação da pessoa. A polícia, por exemplo, depois de gravar a voz do sequestrador, ela faz um processo de pesquisa, de investigação. E se ela desconfiar de um parente, de um ex-funcionário, de um vizinho, de um amigo, enfim, ela grava a voz dessa pessoa e leva para a máquina e compara com a voz que está já no computador, a voz do sequestrador. E se é a mesma pessoa, essa máquina vai dar com segurança indicando o fato. Nossa voz, de fato, é única. Ninguém tem igual à voz que nós temos. Eu não sei se você alguma vez já ouviu a gravação da sua própria voz. Se você ouviu, você gostou? A maioria das pessoas não gosta. Não é que é uma voz feia, é simplesmente diferente. E por que ela é diferente do que você está acostumado a ouvir? Pela seguinte razão: enquanto eu estou falando para você, você está me escutando, mas eu também estou me escutando. Mas o que eu escuto da minha voz não é o que você escuta. Por quê? Porque quando eu falo, você escuta somente o que sai da minha boca. Mas quando eu falo, eu escuto tanto o que sai da minha boca e entra em meus ouvidos, como também aquilo que está lá por dentro de minha cabeça reverberando. É a somatória das duas coisas que eu escuto. Portanto, é diferente. E quando você fala em público, a voz que as pessoas ouvem não é a que você está acostumado, é aquela voz do gravador. Para compreendermos um pouquinho esse assunto, devemos saber que a cultura física da voz envolve 3 elementos, que são esses aqui: a emissão vocal, a dicção e também a inflexão. Vamos pensar um pouquinho em cada um deles. O que é a emissão vocal? A emissão vocal é o ato de emitir, de enviar a voz. Todo orador, ele é um emissor. A emissão vocal depende da correta respiração. Existem alguns tipos de respiração, mas a respiração correta é o primeiro passo para quem pretende educar a sua voz. Mas como é a respiração correta? Em alguma época de sua vida, você deve ter já presenciado uma criancinha recém-nascida, com poucos dias de vida, deitada em seu bercinho, dormindo. Ali se percebe que o que está mexendo é a sua barriga. Quando nós nascemos, nós respiramos corretamente. A respiração correta, ela está baseada especialmente no músculo chamado diafragma. Nós temos aqui embaixo da última costela um músculo abaulado. Ele é parecido com um pneu, nesse formato, mas também assim. Abaixo estão as vísceras e em cima do diafragma repousam os pulmões. E é esse músculo que tem o maior esforço quando nós respiramos. Então, o que acontece com o nosso aparelho fonador? Basicamente, o ar entra pelas narinas, desce por um tubo que nós temos aqui e ele entra nos pulmões. O diafragma se estende, ele se abaixa, vai para frente um pouquinho também. Isso abre espaço para os pulmões se dilatarem e receberem bastante ar. É assim que funciona. Depois, esse músculo diafragma, ele volta para cima e ele empurra o ar por esse tubo. O ar, quando chega aqui, no que a gente chama de gogó, nas pregas vocais, ele vira som. As pregas vocais são como 2 pequenos lábios. E o ar, ao passar ali pressionado pelo impulso do diafragma, ele vai começar a vibrar.
ele então entra em nossa cabeça, temos várias cavidades internas, ele reverbera e depois ele sai por nossa boca e isso tudo junto vai resultar no timbre da nossa voz. É assim que funciona então a nossa fala e tudo depende da respiração correta. Algumas pessoas têm o diafragma tão duro que ele quase nem se movimenta. Não sei se aconteceu com você alguma vez. Deu uma corrida, fez um esforço físico muito grande e uma pontada aí do lado. Essa dor é o diafragma dizendo socorro. Você não está acostumado a um exercício muito forte, foi fazê-lo, então o diafragma realmente sentiu bastante. Usar o diafragma é importante e há exercícios para fazer isso. Você pode fazê-lo mesmo primeiramente deitado na sua cama, com a cinta da calça frouxa, coloca uma mão embaixo do diafragma, uma em cima e por alguns minutos tente encher os seus pulmões e force e veja se consegue sentir. Faça isso alguns minutos por dia, vários dias, e vai poder então começar a usar melhor seu diafragma, isso ajuda na respiração. Vemos, portanto, que a respiração correta é fundamental para a pessoa poder falar bem em público. A segunda palavra importante nesse ponto é a palavra dicção. Dicção ou articulação da voz é a correta expressão dos sons das palavras. Envolve saber pronunciar bem as consoantes, as vogais, respeitar os acentos, a pontuação, se expressar bem. Isso é muito significativo para quem quer expor a palavra de Deus. E uma dica que eu dou para você nesse momento, para adquirir uma boa dicção, é fazer leitura em voz alta. Faça isso 7 minutos por dia, todos os dias. Leia qualquer coisa em voz alta, pode ser a própria Bíblia, pode ser um livro, um jornal, uma revista, enfim. Leia em voz alta, procure ler com perfeição, sem cometer erros. Na hora em que você errou uma palavra, uma frase, pare, volte atrás, comece de novo. Faça isso direitinho. Se você fizer isso por alguns meses, pelo menos 3 a 4 meses, você no final vai ter uma voz muito boa. Isso vai ser importante para você depois poder se colocar à frente da igreja e transmitir aí com mais precisão e eficácia a palavra de Deus. A terceira palavra que eu menciono, que é importante nesse ponto, é a palavra inflexão. Inflexão significa curvatura. No caso da inflexão vocal, inflexão da voz, significa a mudança do tom, da velocidade, do volume da fala. Um orador não deve falar o tempo todo no mesmo volume, na mesma altura, na mesma velocidade. Deve haver uma certa variação. Isso é muito importante porque ajuda o orador a se expressar melhor e ajuda o auditório a prestar mais atenção também. Eu costumo dizer que quando o orador ele está sempre no mesmo tom, então fica um monotom, uma mensagem monótona, e o auditório vira um dormitório. Essa variação é importante. Todavia, a variação não deve acontecer quando eu quero simplesmente, quando me vem na cabeça de mudar aí a velocidade, o tom, o volume. Essa variação deve ser comandada, regulada pelo conteúdo da mensagem. Por exemplo, se eu estivesse pregando nesse momento sobre a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, e eu estivesse lendo a Bíblia e eu lesse assim: e à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo. A leitura que eu fiz está errada. Por quê? Porque o conteúdo exige um grito. Então o correto seria assim: à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo. Percebeu? Um outro exemplo. Digamos que eu estou contando no sermão a ilustração. E na ilustração existe um menino chamado Joãozinho e uma meninazinha, a Mariazinha. E eu digo assim: e o Joãozinho cochichou para a Mariazinha. Ele então disse, e eu fico cochichando. Veja, por que eu cochichei? Porque o conteúdo exige isso. Então essa variação de mais alto, de mais forte, de mais baixo, de mais devagar, ela é comandada pelo conteúdo daquilo que eu estou realmente expondo. A inflexão é muito importante.
E todo orador deve desenvolver essa capacidade também. Se você tiver dificuldade com isso, uma boa dica é você fazer leitura de poesia em voz alta. Tome qualquer livro de poesia, qualquer poesia, e tente lê-la para entender primeiro a sua mensagem. Depois que você entender o conteúdo dela, tente ler agora em voz alta, mas expressando o sentimento na voz. Porque ter boa inflexão é justamente colocar o sentimento na voz. E aquilo que falamos às vezes expressa tristeza, ou expressa alegria, ou expressa júbilo, entusiasmo, expressa ira, enfim, amor. Tente colocar o sentimento adequado de acordo com o conteúdo. E aí você vai ter certamente que boa inflexão, e isso é significativo. Eu tenho dito aos meus alunos que quando alguém expõe uma mensagem, o mais importante é o conteúdo, mas a segunda coisa mais importante é a inflexão da voz. Com a inflexão, nós conseguimos tocar nos sentimentos das pessoas e também no intelecto delas e também na vontade, levando a decisão. Portanto, ter boa inflexão é fundamental para quem quer ser um bom orador. Nesta aula, nós estudamos 2 pequenos temas. Estudamos como vencer o medo e como também desenvolver a nossa voz. Procure pôr em prática o que ensinamos aqui. Se esforce para isso. E certamente que você vai poder ser um bom orador e vai poder ser usado por Deus para levar a sua palavra àqueles que estão precisando tanto de sua mensagem. Deus abençoe você.